a atrairei, a minha noiva, a minha esposa, tipificada por Oséias, uma figura tão linda, tão impressionante, né? Oséias e Gomer. Então ele diz, eu atrairei o meu povo e a levarei. Ele usa a palavra no feminino. Eu a atrairei, minha noiva, minha esposa infiel. Eu a levarei para o deserto. Deserto. Onde não há condição de distrair com mais nada. E o verso termina. Eu lhe falarei ao coração. É isso que nosso Senhor tem buscado nos nossos dias, meus amados irmãos. É nos falar de novo ao coração. Onde foi que nós o perdemos? Arrepende-te e volta para a prática das primeiras obras. Sabe quais são as primeiras obras? Tenho, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Essas são as primeiras obras. Os afetos conquistados, centrados de novo para Ele mesmo. Então, vamos voltar. Ok? Primeiras obras. Primeiras obras é amor a Cristo. É o melhor amor. A primeira obra é obedecer a Cristo. A primeira obra é ser cristocêntrico. A primeira obra é se transformar dia após dia da mente de Cristo. Transformar nossa conduta, nosso caráter. Portanto, um filho de Deus, ele muda a cada dia. E ele vê a sua mudança. Seu coração muda, sua mente muda, sua conduta muda. E ele chora. Ele chora. Ele chora todos os dias. Ele chora porque tem filhos que não reconhecem a vida em Cristo. Ele chora porque não reconhece o cônjuge na vida em Cristo. Ele chora porque ele não vê as pessoas que trabalham numa vida em Cristo. Ele vive chorando. Quanto mais ele se aproxima de Cristo, mais ele chora. Não por causa de Cristo, mas por ver os outros humanos se distanciando cada dia mais, cada dia mais. Ele não fica exuberante, socialmente falando, ou profissionalmente falando, ou familiarmente falando, porque não há razão para ele mostrar uma alegria vendo o semelhante, o filho, o cônjuge, os amigos, correrem, como eu digo, saltitante, alegres, com as dancinhas da vida, o inferno. Ele não pode ficar feliz com isso. Em contrapartida, cada dia mais, ele é feliz em se transformar em imagem e semelhança de Cristo. Esse é o objetivo da academia, treinar a vida espiritual. E é só nessa vida espiritual que a gente passa a ser forjado, dia após dia, circunstância após circunstância, na imagem e semelhança de Cristo. Esse é o processo do cristianismo. Os religiosos não têm isso conscientemente. E se tem, não estão praticando. Ou podem não estar praticando. Qualquer cristão verdadeiro percebe a sua mudança. Ele não precisa provar para ninguém. Ele sabe que Deus está vendo as mancadas que ele dá e ele dá mancadas. O problema é que o seu semelhante, quer seja cônjuge, quer seja filhos, só vê a parte podre. Exatamente, vê a parte podre do outro para não ver a sua. Isso é coisa do inimigo. Isso entristece o Filho de Deus. Por isso que ele chora. O Senhor abriu as Escrituras e mostrou tudo que dele. Ele é o único centro, ele é o único foco. O que dele constava nas Escrituras. Então, nós temos no verso 45. Mais uma coisa aberta. Ele lhes abriu o entendimento. Túmulo aberto,
Escrituras abertas, olhos abertos, entendimento aberto. Quanta coisa aberta em um capítulo só. Então nós chegamos no foco onde vamos iniciar hoje e onde paramos ontem. A ascensão final do capítulo 24. E aí nós podemos dizer que mais uma coisa está aberta aqui. E agora são os céus. O capítulo começa com o túmulo aberto. E o capítulo termina com os céus abertos. Você se lembra como o Evangelho de Marcos termina? Você sabe que o tema de Marcos é o servo dos servos, nosso Senhor. Você sabe muito bem. Túmulo aberto é porque o Filho de Deus não morre. O Filho de Deus transforma o corpo, que é esse, carne e sangue, num corpo glorificado. Ele não morre. Por que será que pessoas que ditas cristãs ficam tão preocupadas com a morte? Será que elas estão vivendo uma vida espiritual? Se está vivendo uma vida espiritual, por que estão preocupados com a morte? A morte física desse corpo? Irrelevante. Esse corpo, nos dias de hoje, demora a ter uma durabilidade aí que seja de 150 anos. Mesmo assim, depois dos 70, 80 anos, é todo caquete. E as pessoas estão tão preocupadas com esse corpo, é porque elas não estão tendo uma vida espiritual. Por isso que eu choro. E quando vejo as pessoas na academia física, né? Que aqui a nossa academia eles não estão, mas na academia de educação física ou de atividade física estão. Eu vejo elas correndo, pedalando, remando. Eu fico triste, porque cadê Cristo? Né? Cadê a vida espiritual? Em contrapartida, quando a pessoa começa na vida espiritual, ela vai amadurecendo, ela não dá valor nenhum para essas coisas. Nenhum. E os outros caem matando, né? Aí a gente chora. E Pedro está por trás daquele evangelho, sem dúvida nenhuma. A terminologia específica, Pedro é quem está por trás. É o evangelho de Marcos, a pena de Marcos e as informações de Pedro. Então, quando aquele evangelho do servo conclui, Marcos conclui simplesmente assim, que então Jesus foi recebido no céu. Escute isso. E está sentado à destra do trono de Deus. Marcos também termina com ascensão. Só que até ali, ele só descreveu o servo. Você sabe que a palavra mais recorrente em Marcos é a palavra imediatamente. Logo, em seguida, ela é traduzida assim, dessas maneiras todas, mas a palavra original é a mesma. Porque é o servo em ação. Porque ele veio para fazer a vontade de Deus e cumprir a obra de Deus. Então é o servo em ação. Mas esse servo do servo. Servo em ação. Quem nasceu de novo e tem um pouco de maturidade espiritual é um servo em ação. E o Espírito Santo dá muita atividade. Dá muita atividade. Só que para desenvolver essas atividades, a gente precisa de outros servos. E na minha matemática, que eu acho que não é minha, só 5% das pessoas são servos de Deus. Então, se só 5% são servos de Deus, quando você vai desenvolver as coisas de Deus, que o Espírito Santo pediu para fazer, como é esse projeto da academia, não há colaborador. É difícil encontrar um colaborador, até para compartilhar os nossos vídeos. Porque não reconhecem a obra de Deus no nosso trabalho. É Ele que está mandando. Como não reconhecem, não compartilham com os próprios familiares. Tem vergonha de falar de Deus.
E eu falo isso de pessoas muito próximas. Então, senhores, a coisa é muito triste e Jesus está para voltar.